Muito mais do que microfone, é muito mais do que altar, é muito mais do que igreja, é muito mais do que religião, é muito mais do que dízimo e oferta, é muito mais do que servir, é intimidade, Senhor. A Tua palavra diz que o Pai procura aquele que adora em espírito e em verdade. De nada adianta fazermos todas essas coisas se nós não o adorarmos em espírito e em verdade, porque só discerne as coisas espirituais aquele que vive pelo Espírito. A Tua palavra diz que a letra mata, Senhor, mas o Espírito vivifica. Pai, ordene a Tua bênção, que todos aqui recebam a palavra, não pelo Logos, mas pelo Rema, Senhor. Isso é o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados irmãos, como eu declarei para vocês, ontem eu estive em um velório e por volta das 5:30 da manhã eu recebi a notícia que meu tio havia falecido. Meu tio foi um grande homem de Deus, entregou toda a tua vida para servir ao Senhor. Em dado momento da sua vida, ele precisou optar ou pelo trabalho ou para servir na igreja. Ele optou por servir na igreja, pediu a conta do trabalho. Sempre foi um homem que viveu pela fé, de poucas palavras, mas que mostrava a Deus nas suas atitudes. E quando eu recebi a notícia de que ele havia falecido, o Senhor começou a entregar algumas palavras que era para eu falar lá no velório. E eu não fui convidado para fazer o ofício fúnebre, nada disso, irmãos. Era para mim chegar com a cara a tapa, pedir a oportunidade e falar. E por mais que eu esteja habituado a fazer isso, eu cheguei ali, sentei e falei: Senhor, eu não vou na força do meu braço, eu vou esperar o Teu toque. Eu não vou fazer nada para me aparecer, porque esse não é o propósito. É que o Teu nome seja engrandecido neste lugar. E por ser um homem muito querido e amado, o velório estava cheio. Foi feito na igreja católica lá perto da minha casa, porque meu tio era católico. E aí muitos podem perguntar: mas pastor, esses dias mesmo você pregou? Foi a mesma coisa que eu falei para Deus. E Deus falou para mim o seguinte: o que aqueles homens fizeram, eles fizeram de sã consciência. Toda a malignidade, todas as blasfêmias, tudo aquilo que eles ensinaram de errado, que fizeram com que o povo se perdesse, eles fizeram por maldade. Mas eu tenho muitos familiares que servem lá, mas por inocência, não sabem da verdade. E esse é meu tio. Assim também como é meu pai. Mas eu oro e clamo pela alma deles, pela vida deles, para que os olhos sejam abertos. Mas o Senhor recebe o servir deles, porque eles fazem, crendo que estão fazendo para Deus. Assim como Paulo também perseguiu os cristãos, crendo que estava fazendo para Deus. Diferente dos fariseus, que perseguiam os cristãos por interesses próprios, poder. Vocês estão entendendo a diferença, irmãos? Aqueles que servem ao Senhor de forma errada, mas na inocência, o Senhor tem misericórdia desses. O Senhor se revela para esses, porque Ele vê o coração, Ele vê a mente. Assim como eu já declarei para vocês inúmeras coisas que eu já recebi do meu pai católico. O que Jesus disse? Haverão escândalos, mas ai por meio daquele que vier. É aquele que implanta o escândalo, é aquele que está mal intencionado. Pastor, e o que o Senhor diz da vida eterna? O julgamento pertence a Ele. Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Mas eu sei que Deus pediu para eu dizer umas palavras naquela igreja. Eu entrei na igreja, fui lá prestar a última homenagem ao meu tio, vi familiares que eu não via há muito tempo, e falei ao Senhor: Senhor, seja feita a Tua vontade, eis-me aqui. O Senhor falou para mim: quando der 4h20, você abre a tua boca e começa a falar. Eu olhei no relógio, 4 horas. Eu falei: tá bom, Senhor. Fiquei ali perto da minha mãe, pensativo, refletindo. Eu gosto muito de ficar diante do caixão, irmãos.
Às vezes as pessoas no velório não entendem a escola que tem naquele ambiente, que é uma escola muito grande. Tem muitos ensinamentos poderosos. Né? A Bíblia diz que é melhor estar neste ambiente do que em uma festa. Então eu peguei, quando foi se aproximando da hora, eu saí, tomei um copo d'água, me aproximei da minha tia, que hoje é viúva, e falei: tia, quando eu recebi a notícia do falecimento do tio, Deus colocou em meu coração algumas palavras, eu posso falar? Ela falou: fala, filho, pode falar. Então eu fiquei de pé lá na frente, virei para todos que estavam presentes, pedi a atenção deles e declarei as palavras do Senhor. Não levou 3 minutos, irmão, só muito breve, mas foram 3 minutos de extremo poder do alto, porque eu comecei a notar um mover no ambiente, um mover que o Victor não é capaz de fazer. A minha tia ficou emocionada, me abraçou, chorou. O meu primo, filho dele, veio até mim, me abraçou e falou: obrigado, primo, pelas palavras. Foi uma confirmação. Confirmação. Meu primo, por um período da vida dele, se perdeu dos caminhos de Deus, abandonou tudo, canta muito bem, toca muito bem, tem um talento absurdo para compor, para tudo que vocês imaginam, mas caiu nas coisas erradas. E talvez ali ele estava orando e clamando ao Senhor por alguma resposta, e o Senhor levou a resposta através da palavra rema que eu liberei naquele lugar. Amém. Falei para o Senhor: bom, então tinha um propósito. Eu não queria fazer, irmãos. Chegou perto de fazer, o coração parecia que ia sair aqui na boca. Aí eu comecei a respirar fundo e falei: Senhor, já fiz isso tantas vezes, não é novidade para mim. Então me tranquiliza, que o Espírito Santo agora me tranquilize e que eu consiga falar com autoridade. E amém. Se cumpriu da maneira que o Senhor queria. Por que eu abri falando essas coisas, irmãos? Porque a Bíblia falou em Atos para nós agora que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Amém? Amém. Agora, eu quero que você vá comigo lá no versículo 14, aliás, 13, do mesmo capítulo. Atos 19, 13. Atos 19, 13, amém? Diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Tentaram invocar o nome de quem, irmãos? Tem poder esse nome? Tem. Eles tentaram invocar o nome do poder, o nome do Senhor Jesus, sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Versículo 16. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Amém? Amados, Paulo realizava milagres extraordinários. Isso está falando no versículo 11. E ele falava pelo nome de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer para nós no versículo 13 que esses homens tentavam invocar o nome que tem poder, que é o nome de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo agia pelo rema, e esses homens agiam pelo Logos. Pastor, do que você está falando? Nós vamos chegar lá, irmãos. Eu quero que você entenda que não é um encanto, não é uma magia. Eu vou declarar as mesmas palavras que Paulo, mas eu não carrego o poder de Paulo, porque Paulo recebia poder através de uma vida de intimidade. Não adianta eu estender a mão sobre um possuído e falar: sai em nome de Jesus, se eu não tenho uma vida de intimidade.
sobre a maneira que a palavra é falada, é sobre quem está falando a palavra, é sobre o poder que carrega a pessoa que está declarando a palavra. Por isso que Deus fala: aqueles que me adoram, aqueles que me buscam, têm que fazer em espírito e em verdade. A Bíblia diz que um tentou comprar o poder do Espírito Santo. Não adianta, irmãos, não é dessa forma que esse poder é adquirido. É gastando tempo no secreto, é fazendo a vontade do Senhor dia após dia, é vivendo em santidade, é tendo uma sede e uma fome da presença dEle. Esse, ainda que fale por 3 minutos, fará grandes sinais e maravilhas. Eu posso pregar por 1 hora, irmãos, sem Ele eu nada posso fazer. A palavra só é viva e eficaz na boca daquele que tem uma vida de intimidade. Então eles invocavam um nome poderoso, mas eles não carregavam o poder que esse nome traz. De nada adianta. Começou a ficar mais claro aí um pouquinho ou não? Olha o que a Bíblia diz para nós, irmãos. 2 Coríntios 3:1. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Do que é que Paulo estava dizendo aqui, irmãos? Talvez algumas pessoas começaram a declarar que Paulo estava se achando. Paulo está se achando. Paulo está se auto-vangloriando. Paulo agora está exaltando o teu próprio nome. E aí Paulo falou: será que eu estou mesmo fazendo isso? Será que eu preciso que vocês falem de mim para as pessoas, para que elas vejam o poder que está sobre a minha vida? E depois ele vai dizer no versículo 2: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Versículo 3: vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. O que é que fazia com que as pessoas acreditassem no ministério de Paulo? Não era o fato de Paulo querer se vangloriar, mas era o fruto que ele produzia por onde passava. As pessoas olhavam pelas vidas que eram tocadas pela vida de Paulo e viam realmente que aquelas vidas estavam sendo transformadas. Essa é a prova de que Paulo estava com o poder do alto, que Paulo não estava agindo pela carne, Paulo não estava agindo com a própria força, mas Paulo estava agindo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém? Versículo 4: e por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, irmãos. Versículo 6: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então, quando as pessoas viam o mover do ministério de Paulo, essa era a carta de recomendação. Quando as pessoas olhavam para vidas que foram tocadas pelo ministério do apóstolo Paulo, eles realmente sentiam que havia ali presença de Deus. Quando a pessoa está com a presença de Deus, irmãos, é totalmente diferente. Nós recebemos aqui um rapaz que estava sendo atormentado por demônios. Ele olhava para a irmã Elaine e falava: eu não consigo olhar para o teu rosto. Os demônios estavam incomodados com a luz que a irmã Elaine resplandecia, com a presença que a irmã Elaine carregava. E isso não parte da irmã Elaine, isso parte de Deus, aonde a irmã Elaine adquire isso através de uma vida no secreto. Então não adianta a gente querer realizar a obra na força do braço. O nome de Jesus tem poder? Tem, mas sem o poder do alto não realiza, irmãos. A Bíblia diz que havia lugares que nem Jesus Cristo realizava milagres, porque aquelas pessoas não criam
Tem que ter intimidade. Por isso que nós cantamos aqui, nós temos que ter intimidade. Isso tem que romper a barreira da religiosidade. É um grau a mais, é um degrau a mais, irmãos. Amém, amados? Então, queridos, eu estou falando aqui de Logos e Rema. Eu ainda estou lendo o livro A Quarta Dimensão. Então o Senhor está ainda falando algumas coisas comigo. E agora chegou na parte do livro onde o homem começa a explicar sobre Logos e Rema. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu quero que você entenda que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. A maior parte dele escrita em grego. E o grego é uma língua totalmente diferente da nossa. Então, se nós pegarmos uma escritura em grego, estiver escrito lá ágape, storge, eros, filos, quando essa palavra for traduzida para nós, o tradutor vai escrever amor. Mas são 4 formas de falar do amor diferentes, completamente diferentes. Cada uma tem o seu significado. Hoje nós não vamos nos prender nisso. Se lerem lá no grego a palavra bios, psique, zoe, quando traduzir, a palavra na tradução vai estar escrito vida. Mas as 3 têm vida sim, mas é significados diferentes de vida. E a palavra, por que a palavra? Porque a palavra, quando você escreve, sabe? Palavra, no grego ela tem 2 formas de escrever, logos e rema. Logos é a letra. Quando você abre a tua Bíblia e lê, você está vendo letras, você está vendo simbologia que significa uma letra. Ah, aqui é a letra A, aqui é a letra B, aqui é a letra C. Você lê isso, são palavras para o teu conhecimento. Pastor, eu estou lendo a Bíblia, maravilha, glória a Deus, são palavras para o teu conhecimento. Só que quando nós vamos agir com o poder de Deus, nós não podemos andar pela letra, nós precisamos andar pelo Espírito. Que nós precisamos andar por uma palavra revelada, não é só a letra. Então a palavra logos é só a letra. Eu estou lendo a Bíblia, mas é só a letra, é o conhecimento. Isso qualquer um pode fazer. Satanistas podem fazer, ateus podem fazer, qualquer um pode fazer. Tem pessoas que não são cristãos, aprendem com as coisas da Bíblia e aplicam e têm resultados. Amém? Glória a Deus. Eles adquiriram o conhecimento, mas quem carrega o poder é só quem vive pela revelação. Tem que ter revelação, irmãos. A palavra revelada é poderosa no agir. A palavra rema é a palavra revelada. Então, quando eles leem lá logos e rema, para nós vai escrever palavra. E disse Deus, haja luz. Mas não disse Deus a palavra logos, disse Deus a palavra rema, a palavra revelada. A palavra revelada tem poder do alto. No princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não o Verbo logos, o Verbo rema, a palavra revelada. Amados, a Bíblia diz que os homens eram poderosamente usados pelo poder do alto, amém? Mas os artefatos que eles usavam eram naturais, não tinha nada de sobrenatural, irmãos. A Bíblia diz que Moisés parou diante do mar, não sabia o que fazer, estava com o povo. Ele tirou aquele povo do Egito, guiou eles até o deserto, e eles pararam diante de um mar. O que fazer agora, Senhor? Ele pediu uma revelação. Uma revelação. De nada ia adiantar se Moisés fosse lá sem essa direção do alto e ficasse batendo o teu cajado na água. Não ia acontecer nada, irmãos. Porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E ele vai revelar. Por mais maluco que seja, que diferença faz eu pegar um cajado de madeira e tocar água? Por você mesmo, diferença nenhuma. Mas quando vem uma revelação do alto, irmãos, aí tem poder. Quando vem uma revelação do alto, esses artefatos materiais comuns se tornam sobrenatural, poderosos na mão do nosso Senhor, e aí sim o milagre acontece.
poder não está na água, o poder não está no cajado, o poder não está em Moisés, o poder está no Deus de Moisés. É o Deus de Moisés que opera milagre através de Moisés. O Deus, através do homem obediente, através do homem reto, através do homem que o busca verdadeiramente, opera milagres, sinais e maravilhas. Então por isso que nós declaramos, de nada adianta falar, eu estou falando no nome de Jesus, mas não carrego o poder do alto. Mesmo o nome de Jesus sendo poderoso, através daquela pessoa, o nome perde o seu poder. A Bíblia diz que os homens estavam usando uma ferramenta de trabalho, um machado, e aquele machado caiu na água. E eles perderam o machado. E agora? Como que a gente vai trabalhar? Um homem que realizou inúmeros sinais e maravilhas, a história dele é tremenda, chamado Eliseu, pegou um galho, jogou o galho na água. O que tem de mais nisso? Quem já jogou um galho na água? Já jogaram? Aconteceu alguma coisa, um sinal, uma maravilha, um poder do alto, um mistério, nada, um xalabacanta. Mas quando aquele homem fez isso, o machado flutuou. Como assim ferro flutuou? Flutuou. É porque ele estava andando por uma palavra revelada. Então nós temos que andar, irmãos, pela palavra revelada. E como que nós recebemos a palavra revelada? Tendo tempo de intimidade, de qualidade com o Senhor. Quando você tem tempo de intimidade, de qualidade com o Senhor, você se torna cada vez mais sensível à direção do alto. E por mais maluco que seja o que Deus está pedindo, se de fato for Ele, realize com toda a tranquilidade, porque já aconteceu no nome de Jesus. A palavra rema é uma palavra revelada, é uma palavra que tem poder. Nós não cantamos Cristo tem poder para salvar? Ele tem, mas através de uma palavra rema. Uma palavra rema. Amados, a Bíblia diz que Jesus orava 6 horas. Jesus Cristo, aquele que diz que é um com o Pai. Por que Jesus tinha essa necessidade, irmãos, de orar 6 horas, mesmo sendo o próprio Deus? Porque o Verbo se fez carne. Nós somos 3 em um: espírito, alma e corpo. São 3 vidas diferentes. Lembra que eu falei bios, psique e zoe? Bios, biologia, vida física. Psique, vida de emoção. Alma, zoe, vida espiritual. Zoe. Então Jesus estava nesse plano onde ele era agora 3 em 1. E nesse plano ele precisava fazer algo para de fato estar sensível à voz do Pai. Mesmo ele, Jesus Cristo, ele tinha que matar a carne. Então quando nós queremos uma revelação do alto, primeiramente você vai entrar na presença do Senhor, no teu quarto, no teu secreto. Ali na presença do Senhor você vai chegar sujo, imundo, iníquo, pecador, falho, e aí a tua carne tem que ser morta, para que o Espírito vivifique em você. Então você vai chegar lá e vai começar a adorar. Ah, Senhor, eu te amo, eu te glorifico, eu te exalto. Sem ti eu nada sou, Senhor. E ali você começa a adorar, e glorificar, e exaltar, e nesse momento a tua carne começa a ceder lugar para o Espírito. Nesse momento a tua carne que estava talvez prevalecendo começa agora a perder força diante da presença do Altíssimo. Diante da presença do Altíssimo. Um anjo sai com uma tenaz e toca a tua boca, purifica os teus lábios, que talvez tenha proferido coisas que não agradam ao Senhor. E ali você começa a ser vivificado. O Espírito de Deus começa a testificar com o teu Espírito. E o Espírito Santo começa a trazer uma revelação. Filho, filha, você pecou aqui, você errou ali. Essa atitude sua me entristeceu. Agora você começa a pedir perdão, reconhecer os teus pecados. Jesus diz que esse foi justificado pelo Pai, não aquele que estava falando, sou dizimista, sou ofertante, vou para a igreja, eu sirvo, eu toco, eu canto, eu dou pirueta, eu lavo
Ele é o detentor de todo o poder. Que obra você quer apresentar para Ele para se justificar? Não tem obra, irmãos. A melhor forma de chegar diante dele é de joelho, com a boca no pó, reconhecendo a tua falha, reconhecendo o teu erro, reconhecendo como Paulo reconhecia: miserável homem que sou. Eu preciso me libertar desse corpo de morte. Eu preciso ser hoje vivificado para estar sensível ao teu doce toque, Senhor, sensível à tua voz. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, pessoas que entram e saem daqui como se nada tivesse acontecido. O problema não está no culto, irmãos. O problema não está no culto. Porque Deus liberou promessas, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu já estou presente. O culto já está acontecendo. Eu cheguei aqui na igreja, esse menino estava com louvor aqui, tocando e adorando e glorificando o Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu senti a presença do alto neste lugar. No mesmo momento eu fui tomado junto com ele. E onde 2 ou mais estavam reunidos, a presença dele chegou, irmãos, e aconteceu. E o culto já começou, antes mesmo da gente abrir a palavra. Então, queridos, reconhecer a tua falha, a tua fraqueza, reconhecer que sem Ele você nada pode fazer. Por isso Jesus falou: não vamos fazer a obra sem antes ser revestido do poder. Não dá para fazer isso. É loucura se lançar na obra na carne. Na carne vocês vão falhar miseravelmente. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar na presença do Pai. A Bíblia diz em Jeremias 29:13: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Para encontrar essa palavra rema, tem que buscar Ele de todo o coração. Tem que esvaziar-se de si mesmo e pegar a tua cruz para andar com Ele. Tem que amar Ele mais do que todas as coisas que essa terra pode oferecer. Mais que o teu pai, mais que a tua mãe, mais que o teu cônjuge, mais que os teus filhos, mais que os teus bens, mais, muito mais, muito mais. É com tudo que você tem. É de todo o coração. Quando me buscar dessa forma, me acharão. João 4:23: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Para encerrar, irmãos, lembrem-se de uma coisa: os fariseus conheciam muito a Bíblia, irmãos, muito mesmo. Qualquer fariseu no tempo de Jesus que entrasse aqui, ele dava um baile na gente de palavra, com certeza, sem sombra de dúvidas. Eles conhecem e muito as Sagradas Escrituras. Mas se eles conhecem as Sagradas Escrituras, por que é que eles não enxergaram quem verdadeiramente Cristo era? O que estava faltando? Eles tinham logos, eles tinham conhecimento, mas eles não tinham a revelação do alto. Porque quem revela Jesus Cristo para nós é o Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia fala: a letra mata, mas o Espírito é quem dá vida. É o Espírito quem revela, é o Espírito Santo que traz esse rema. Então nós estamos falando sobre a quarta dimensão, mas nada disso nós atingiremos se nós não estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Trazer o inexistente à existência tem que estar sensível à voz do Senhor. Dessa forma a igreja avança, dessa forma a igreja vence, dessa forma a igreja alcança lugares mais altos. Quando eu cheguei aqui, irmãos, o William estava ouvindo o louvor, e o louvor veio de frente com a palavra que Deus já havia me entregado. Eu parei aqui e comecei a orar, e o louvor falou assim: a beleza revelada de Deus é Cristo. A beleza revelada de Deus é Cristo.
O William estava ouvindo o louvor aleatório aqui, ele não combinou nada. Eu cheguei no ambiente e essa palavra veio. A beleza revelada de Deus é Cristo. E aí o Senhor começou a falar: vocês precisam me buscar veementemente. Tem horas que Deus entrega umas palavras para mim, irmãos, que eu não entendo nada. Eu não sou tão rebuscado assim, sabe? Eu falo: Deus, mas eu vou falar essa palavra para eles, mas nem eu sei o que é essa palavra. Aí ele pediu para eu buscar o significado. Olha o significado de veementemente, irmãos. Significa que é algo feito de maneira veemente, ou seja, com muita intensidade, energia, força, impetuosidade ou entusiasmo. Pode ser usado para descrever uma ação, uma opinião ou uma emoção com grande vigor. É dessa forma que nós temos que buscar o Senhor, irmãos. É dessa forma, para que verdadeiramente nós recebamos a revelação do alto. E com a revelação do alto, a igreja avança. Com a revelação do alto, a igreja vence. Com a revelação do alto, a igreja verdadeiramente glorifica e exalta o nome do Pai. Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, Pai maravilhoso, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Mas sem Ti, Pai, eu só liberei palavras logos. Eu preciso que o Senhor traga para o Teu povo a palavra rema, a revelação por trás dessa palavra, Senhor. A letra sem o Teu poder, Pai, não pode fazer absolutamente nada. Mas quando verdadeiramente sai deste altar uma palavra rema, o Teu povo não se alimenta só neste momento. O Teu povo continua se alimentando lá fora. O Teu povo continua, Pai, se deliciando nessa palavra dia após dia. Faz tempo que foi pregada, mas ainda está viva dentro de mim. Ainda eu posso sentir o efeito dessa palavra. Pai, o pastor Victor não pode realizar essa obra. Só o Senhor pode realizar essa obra, Pai. Porque eu prego, Senhor, mas é o Teu Espírito quem convence. É o Teu Espírito quem vivifica. É o Teu Espírito quem traz intensidade. É o Teu Espírito quem traz fogo do alto sobre essa palavra, Senhor. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, que todos essa noite possam ter recebido a palavra rema, Pai. Ensina-nos, Senhor, a viver pelo Espírito, porque pela carne nós não conseguiremos nada, Senhor. Mas nós precisamos estar sensíveis à Tua doce voz, Pai. Pai, ordene a Tua bênção, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Segure nas suas mãos seu dízimo, sua oferta com muita alegria.